Olá, boa noite. O Faixa de Cinema desta noite traz uma edição mais que especial, um recorte com filmes de diretores e narrativas LGBTQIA+. O cinema LGBTQIA+, felizmente, vem crescendo cada vez mais no Brasil, mas olha só, não vamos nos enganar, porque ele anda enfrentando ainda grandes barreiras e precisamos sim entender a importância da diversidade e da representatividade em todos os campos da nossa sociedade atual, inclusive no cinema, né, gente? E eu estou muito feliz de poder trazer esse episódio aqui hoje, pois precisamos combater cada vez mais qualquer tipo de preconceito, qualquer um, gente. Fazer a nossa parte para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Aliás, não só em datas, né, como o mês do orgulho LGBT, mas sempre é tempo da gente lutar. E hoje trazemos os filmes Estações e Eu Não Sei Costurar, lembra? De Gabriel Bittencourt. A gente, aliás, trouxe o Gabriel, que é o diretor, aqui para o estúdio para um bate-papo. Na sequência, a gente volta com mais dois filmes, Lua Mar, de Água... Um segredo. Não querem ouvir. Não sou carrasco, sou mulher. E o mundo ainda não é meu, mas um dia ele será. E Cidade Etária, de Dana Martins. Cidade antiga envelhece e muda junto com todo mundo. As coisas novas chegam. Obras lindas, eu confesso que eu me emocionei assistindo essas peças aí para produzir esse programa de hoje. Gente, estou conversando muito, mas antes disso, vamos para o bate-papo com o Gabriel. Ei, Gabriel. Olá. Seja bem-vindo aqui ao Faixa de Cinema, o espaço é todo seu, tá? Obrigado. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Quando eu vi o seu curta, eu chorei, né? E eu imagino que deve ter sido difícil fazer aquilo ali. O que mais te pegou para gravar aquilo? Logo na abertura, né, você falou um pouco sobre a importância da representatividade, tanto no cinema como também na vida, né? E eu, particularmente, venho de uma cidade onde a gente não tinha muitas referências de pessoas LGBTs. Então, ou eram referências que não eram tão boas assim. E no processo de construção desses filmes, a ideia foi justamente trazer essa representatividade para o cinema, mas trazer de uma outra forma, que não abordada como a gente já está cansado de ver, né? Que pessoas LGBTs ou sofrem, ou morrem, ou passam por alguma desgraça. E a gente queria falar sobre histórias de vida, histórias de relacionamentos que dão certo, que também são coisas difíceis da gente ver. Então, a gente resolveu fazer essas produções para falar um pouco da gente, sim, da nossa essência. E quando a gente vê o filme, a gente consegue observar muito nítido ali dois universos, né? O feminino e o masculino, e eles conversam, né? Eles se completam. Como é que é isso? Sim. Na verdade, essa dualidade do masculino e do feminino é toda uma imposição feita pela sociedade. Então, quem disse que o cabelo grande, por exemplo, são as mulheres que usam? Quem disse que a maquiagem são as mulheres que usam? Eu acho que um fato que eu coloco no Eu Não Sei Costurar, por exemplo, você olha para aquela personagem, né, que te apresenta aquela narrativa do filme, e você fica numa dualidade do tipo, é um homem, é uma mulher, é uma pessoa de gênero fluido. Então não tem muito uma definição de gênero, porque isso não é muito o importante da obra. O importante é o que está sendo dito, são as memórias, e sim, estamos trazendo essa representatividade para essa figura que está nos contando essa história. Mas por isso então da importância de misturar esses universos aí do feminino e masculino impostos por uma sociedade. Sim, a gente está aqui num canal educativo, né? Uma emissora compromissada aí com a educação. Gabriel, ser drag é uma arte? Sim. As pessoas confundem muito o fato da arte drag com uma pessoa trans. Então, são coisas distintas que as pessoas têm que entender que drag é uma arte. A drag, ela é uma personagem que surge, ou uma personagem que as pessoas criam para trazer entretenimento, para trazer conhecimento, para trazer esse universo artístico mesmo, né? Para o público,
para quem está ouvindo. Nesse caso do Eu Não Sei Costurar, por exemplo, ali eu apresento uma personalidade que seria minha. Essa seria... Eu não faço uma arte drag hoje em dia, eu não apresento essa drag em outros lugares, mas se eu fosse criar uma drag, essa personagem com certeza seria a minha drag. Como que o Gabriel se portaria falando sobre isso ou fazendo algumas questões educativas. Então, a gente tem aqui os filmes do Gabriel. O Gabriel, ele é homem, mas tem aí a sua arte no papel de drag. E vamos também exibir filmes aqui, Gabriel, hoje, depois a gente vai falar disso, com pessoas trans. Ou seja, são temáticas que ainda são vistas assim, com muito tabu pela sociedade. Você acha que tem diminuído essa visão de preconceito? Eu acho que a gente está evoluindo. Eu acho que essa evolução ela acontece mesmo, ela já vem acontecendo há um tempo, porque hoje a gente se permite falar sobre isso, né? Antes a gente não podia, por exemplo, quando eu era criança, falar sobre pessoas trans era algo assim, completamente um tabu. E então eu acho que essas oportunidades de estarem aparecendo pessoas trans em novelas, em conversas, em entrevistas, na mídia, nos jornais, de uma outra forma, não só sendo assassinadas, sabe? Como a gente já cansou de ver. Eu acho que tem outras pessoas trans que também estão produzindo, também estão tendo essas oportunidades. E por isso a importância da gente estar tendo essa conversa e da gente poder abrir um pouco essas discussões para outros universos, né? Para outras pessoas. Agora vamos falar um pouquinho do filme Estações, porque a gente repara que ali parece que há atos, né? Você vai subindo o tom, é isso mesmo? É isso mesmo. O Estações ele foi construído em 3 atos. Que quando a gente começou o processo de pesquisa do filme, ele vem muito uma pesquisa individual, então são 2 materiais que são autobiográficos. O Eu Não Sei Costurar é uma autobiografia minha, mas que mexe um pouco também com ficções, tem umas coisas que eu inventei, que é da ficção. E o Estações é a autobiografia do ator, que é o Gustavo Bacchini, que também é um ator de Juiz de Fora. E ele traz esse texto para mim, me apresenta esse texto em 3 atos. No nascimento, porque nós temos a gente entende que no Estações a gente traz um argumento de que desde quando a gente nasce, a gente já traz com a gente uma preocupação dos nossos pais, né? Então é tipo assim, será que é menino ou menina? Isso já é desesperador, porque a gente já vem para esse mundo, para esse plano, com essa responsabilidade de agrado aos pais. Então, a nossa sexualidade, o nosso gênero, ele não pode ser por nós, ele é sempre guiado por alguém, né? Até a gente ter uma maturidade de evolução e de entender e de decidir, não decidir, né? Porque não é uma decisão, mas é de nos compreender naquele lugar que a gente se pertence, assim. Nós que somos aí desse universo da comunidade LGBTQIA+, a gente sabe que nem sempre tudo são flores e nem sempre é um teatro. Mas a gente observa que ali em Estações tem muito uso da linguagem teatral, né? Tem. Esses 2 projetos, eles surgem na pandemia, porque eu sou ator, produtor e diretor de teatro. E eu já faço isso há 15 anos, então já tem uma carreira aí. Onde eu venho experimentando, venho estudando. E na pandemia, em si, no início da pandemia, eu comecei a pesquisar mais sobre essas performances autobiográficas, que é uma coisa que eu sempre tive um pezinho lá, assim, nas minhas produções. Só que na pandemia, eu acho que o fato de ficar em casa, ficar trancado, eu acabei me conectando muito comigo mesmo e com as minhas decisões, quem eu era, quem eu sou. E isso vem nesse processo dos dois projetos, né? Tanto o Estações quanto o Não Sei Costurar. Só que eu acho que o Estações a gente traz mais uma linguagem do teatro quando a gente estabelece um cenário fixo, tem umas mudanças de câmeras, mas as câmeras a gente coloca como se fosse a plateia assistindo a um ato que está acontecendo ali. Então tem umas saídas e entradas de cena que a gente utiliza no teatro,
têm uma forma mais subjetiva, assim, do figurino, as coisas não são tão entregues, a gente faz o público refletir um pouco sobre a imagem que ela está vendo ali na tela. Então, são alguns recursos do teatro que a gente está experimentando e descobrindo agora no audiovisual. E a gente sabe que sempre tem que se agarrar a alguma força, né? Você acha que o teatro, de alguma forma, ele te salvou dessa tristeza, dessa depressão, desse preconceito? Com certeza, assim, eu sou uma pessoa muito... Eu falo que eu sou muito privilegiado, sabe? Eu tive um apoio da minha família, assim, na medida do que também era possível, mas eu não sofri dentro de casa, eu não fui expulso de casa, é uma realidade. Muitos são, né? Muitos são, até hoje em dia, muitos são. Muitos. Então, eu também assumo esse lugar onde eu tô, e de conforto, só que eu utilizo da minha arte para também mostrar outras realidades e outras vivências da nossa comunidade, né? Que eu acho que isso que é importante na arte, é a gente não falar só da gente, é falar do nosso universo, da onde a gente está, da onde a gente se permeia estar, né? Cada um vai acrescentando um pouquinho e todo mundo vence, né, Gabriel? Total, e o teatro, ele ajuda muito isso. O teatro, ele permite se investigar, sabe? Então, eu particularmente acho que todo mundo devia passar por alguma experiência com teatro, porque a gente se percebe. Hoje em dia, eu tenho percebido muito que as pessoas não estão se percebendo, sabe? E se percebendo mesmo, se colocar num lugar de respiração, de sentimento, quem eu sou. E não o que os outros querem, é quem eu sou e qual é a minha verdade. Nossa, você fala bonito, gente. Pega a dica do Gabriel, respira. Assista esses filmes maravilhosos, vão lá. Filmes lindos, né, gente? Eu amei e eu espero ver cada vez mais o cinema repleto de diversidade, de cultura, de muito amor. Gabriel, quero já aproveitar, né, para te agradecer, parabenizar, mas te provocar também. Vocês já ganharam um prêmio com esses filmes? Esses filmes, com Eu Não Sei Costurar, nós ganhamos um prêmio num festival de Cine Diversidade do Rio de Janeiro, e só, assim, eu acho que a gente ainda enfrenta algumas questões nesses festivais, nessas organizações aí, quando a gente vai com muita ênfase em algumas questões do universo LGBTQIA+. Eu não acho que a gente tem que parar de fazer, e eu acho que talvez essa mudança tenha que acontecer de dentro de uma seleção, de um julgamento, mas isso eu acho que está muito ainda enraizado, a gente já está trabalhando com isso, mas eu espero que a gente consiga ganhar mais prêmios e ser valorizado também o nosso trabalho. Eu também espero que vocês consigam novos prêmios, pode inscrever que eu garanto que vocês vão ganhar. Gente, aliás, é para isso que o Faixa de Cinema está aqui, para você, para a sociedade. Ficamos por aqui, mas sexta-feira que vem às 11 da noite estarei aqui de novo esperando vocês. Tchau. Não peço licença não, eu me permito. Eu não peço licença não, eu me liberto de toda enzima.